Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal e agora para fazer um review de um comentário bíblico bastante interessante, funcional e também ao mesmo tempo profundo, tá bom? Mas antes disso eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu comentário aí. Estamos chegando no final do ano, esse mês de novembro é o mês onde vai ter aquelas velhas promoções, né? Aqueles preços baixos, Black Friday. Então nós vamos estar trabalhando de acordo com aquilo que o mercado nos apresenta. Então eu vou, durante esse mês de novembro, vou estar mostrando para vocês comentários bíblicos que você pode adquirir com um preço muito bom. Só não vou falar o preço por conta que depende do site, variam, né, de valores, mas os que eu vou apresentar para você durante esse mês de novembro são indicações e review para que você possa adquirir ótimos comentários para o seu dia a dia, certo? E aqueles que eu vou apresentar, eu vou estar falando para qual funcionalidade eu utilizo ele. Então vai ser uma dica, um review, vai ser algo bem interessante, tá certo? Então se você está conosco até agora ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no nosso canal, deixe seu comentário, ativa o sininho e vamos para o nosso review de hoje. Vamos lá, o nosso review de hoje eu vou falar um pouco sobre este comentário que é o Evangelho de São João, de Juan Mateus e Juan Barretos. Faz parte de uma coleção chamada Grandes Comentários Bíblicos da editora Paulo. Editora Paulus, coleção do Grande Comentário Bíblico, certo? Aqui é um comentário de dois espanhóis. Eles vão comentar capítulo por capítulo e versículo por versículo esse comentário que se denota como sendo um comentário singular, né? Nós temos 4 comentários, na verdade 4 evangelhos do Novo Testamento, né? E entre os 4 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos, mas João ele é conhecido como o evangelho separado, evangelho único, singular, e também conhecido como o evangelho universal por conter o capítulo e o versículo que dá base para a nossa doutrina da salvação, que é Cristo que nos salva, né? João 3,16. Eu quero só ler aqui o que está aqui na contracapa desse comentário, que diz assim, Juan Mateus e Juan Barretos, ao comentário do Evangelho de João, se distanciam dos demais comentários do quarto evangelho, apresentando um comentário bastante original, que abre novas luzes para a interpretação do último evangelho. Os autores veem o quarto evangelho como uma obra unitária, onde as partes só podem ser compreendidas na relação com o todo. O objetivo da leitura é a obra no seu conjunto e não somente as unidades que a compõem, tomadas isoladamente. O plano que a estrutura do Evangelho de João é teológico e não histórico-narrativo. A pessoa e a obra de Jesus são interpretadas por uma comunidade no seio da sua experiência de fé. Com esse pressuposto, os autores lêem o texto a partir do próprio texto, tendo presente a linguagem e o ambiente cultural da época de redação do Evangelho. João Mateus e Juan Barretos se movem no mundo judaico e não no ambiente helenístico, como normalmente se faz. Para eles, toda a simbologia joanina, inclusive a doutrina do Logos, é de origem e conteúdo judaico. Da análise do significado dos termos e das estruturas linguísticas e literárias, os autores chegam ao sentido teológico do quarto evangelho. Da análise do texto no seu conjunto, chega a uma hermenêutica objetiva, livre de fantasias e preconceitos doutrinários. Então eles são formados em Sagrada Escritura pelo Pontífice Instituto Bíblico e professores de exegese na Espanha, são 2 espanhóis. Um comentário bastante interessante, peguei na promoção na Amazon, não tem mais assim, essa promoção, não vi mais ela, né? Ele tá a mais de R$100 esse comentário aí, porque a capa dura, ele vem com a luva, que é esta luvazinha que apresenta ele sendo um comentário amarelo, mas na verdade é só a luva dele, de proteção, uma luva de proteção aqui, certo? Muito bem feita, material muito bem elaborado, mas a capa mesmo é aquele estilo da Paulus. A Paulus tem um estilo de material muito bom, bem conservado e bem trabalhado, que é uma capa como se fosse um jeans verde, Não sei se dá para vocês perceberem aí, mas aqui no tocar tem umas listras
como se fosse um jeans, né? Tem um detalhe como se fosse um jeans assim riscado, né? Verde, e o risco é como se fosse uma cruz, né? Um risco de cruz aqui, simbolizando o evangelho, certo? Então, ele é todo de páginas em branco, né? Páginas brancas, na verdade, não é em branco, não, páginas brancas. Com certeza que dá para vocês verem aí. E esse comentário ele trabalha da seguinte forma: ele é um comentário que vai trabalhar com a exegese do texto e também com a hermenêutica do texto. Ou seja, ele vai pegar um capítulo e vai trazer uma crítica textual e filosófica em cima daquele capítulo, e logo em seguida, né, ele fala uma linha chave de linguística teológica, e logo em seguida ele entra com a sua homilética, a sua hermenêutica homilética em cima do comentário, em cima do capítulo que ele está trabalhando. Por exemplo, se nós pegarmos aqui o capítulo de número 2, a partir do versículo de número 1 em diante, ele vai trazer a apresentação da linguagem filosófica, do que quer dizer o capítulo 2, né, sobre a questão das bordas de canal, vai falar o ciclo das instituições, ó, os seus não a acolheram, ele vai fazer a substituição da aliança, aí tem uma nota filosófica em cima disso aí, ó. No terceiro dia, expressa-se o intervalo entre dois acontecimentos, incluindo no conjunto os dias em que sucediam um e outro, assim nos lábios de uma personagem. No terceiro dia significa depois de amanhã. Então ele vai trazendo aqui uma questão mais filosófica. O mesmo compôs, faz origem no seu comentário a João. Então ele traz uma linha, uma introdução filosófica, traz uma crítica textual em cima de alguma argumentação, faz uma divisão do conteúdo, apresenta a leitura do texto, né, falando sobre a sua interpretação. Aí depois disso tudo aqui ele entra com a interpretação homilética daquilo que o texto quer apresentar. Então, antes de você ter um estudo interpretativo dos capítulos, você vai ter uma apresentação filosófica. Então, isso vai funcionar em todos os capítulos do Evangelho de João. Vai estudar o capítulo de número 14, vai ter primeiro a nota filosófica, né, uma crítica textual, aí depois ele entra com o comentário em si. É mais ou menos o estilo como você encontra no Champloo, né? O Champloo tem esse estilo aí, ele faz uma nota explicativa, hermenêutica, né? Crítica textual, usando o original, a aplicação, né? Uma variante, aí depois ele entra com um comentário. A diferença é que o Champloo ele faz algo muito objetivo. Aqui não, aqui os dois autores eles vão fazer algo que não é muito extensivo, mas é bem preciso na sua apresentação. Então ele não vai fazer de todos os versículos, ele vai pegar versículo-chave daquele capítulo e vai fazer uma introdução filosófica. Depois ele começa a fazer a sua aplicação daquilo que o texto vai apresentar. Então é um comentário bastante assim, não é um comentário de entrada, mas eu digo que é um comentário intermediário. Você pega um comentário de entrada, onde vai te dar um suporte para você trazer uma interpretação. Você pode pegar Hernandes, coleção de Hernandes, pode pegar um ISB, então você faz ali uma entrada com esses dois comentários, outros parecidos com eles, o Moody, né, entre outros comentários que são mais, não é básico, mas de entrada na questão homilética. Aí você pega esse que é intermediário, para você ter uma segurança a mais naquilo que você quer pregar. Depois você vai para um mais profundo, mais extensivo, né, como nós temos aqui, esses da Shed são mais extensivos na sua aplicação teológica. Então veja que ele segue uma linha judaica, não traz nenhuma outra linha helenística daquilo do pensamento do Evangelho de João, ele vai sempre na linha judaica, interpretando simbologicamente todas as questões dentro da linha judaica. Então é um comentário bastante interessante. Pode ter alguma coisa que não seja muito bem aceita? Pode, né? Todos os comentários têm algo que a gente não consiga aceitar por completo aquilo dele, né? Mas tem. Porém, é um comentário que vale a pena você ser servido para utilizar-se no seu estudo e na sua aplicação. Eu quero só ler aqui algo que está na página 427, para nós encerrarmos o vídeo, que é sobre a questão do capítulo 9. Ele vai dar uma introdução, uma aplicação sobre o cego de nascença.
E mais ou menos aqui, o versículo de número 7, versículo 7. Ele disse: vai, lava-te na piscina de Siloé, que significa enviado. Olha o que é que o autor vai aplicar aqui. O projeto de Deus manifesta o seu amor para com o homem. Jesus lhe mostrou, mas a cura não se realiza automaticamente. O cego tem que aceitar a luz e optar por livremente por ela. A quantos a receberam, foi-lhe capaz de fazer filhos de Deus, os que mantêm adesão à sua pessoa. Então ele vai falar sobre o livre-arbítrio da escolha que o cego teve. Jesus disse para ele, colocou lodo nos olhos dele e disse para ele: vai e se lave. Ele foi, usou a fé e conseguiu ser curado daquela cegueira. Então ele está dizendo que se o cego não tivesse escolhido ir até o tanque, não poderia haver aquela cura, por conta que o cego não tomou a sua atitude de ir, né, de aceitar aquela palavra dada por Jesus. Mas olha o que eu marquei aqui, ó. A opção livre do homem manifesta-se indo à piscina, de acordo com a ordem de Jesus. Se seguir o caminho que ele aponta e for ao lugar que ele diz, encontrará a luz. Aquele que era carne nascerá do Espírito. Então aqui nós estamos falando sobre a funcionalidade da salvação, né, quando ele vai falar sobre o tanque, a piscina de Siloé. Ele também diz: a piscina de Siloé, que não se deve confundir com a fonte do mesmo nome, questão de Siloé, encontrava-se fora dos muros da cidade. Aí se faziam os banhos, batismos prosélitos gentios. Com respeito à salvação que traz, Jesus coloca o judeu no mesmo plano que o gentio. O nome da piscina é interpretado por João. O nome original, que é Silohá, significaria emissão ou enviado de água ou água. Emitida, enviado. O evangelista data o nome para aplicar Jesus, o enviado. E pouco antes, não se menciona a água da piscina, que é, portanto, a água do enviado, o Espírito que jorrará de suas entranhas. Então ele vai utilizar-se a aplicação do versículo 7 sendo uma aplicação de salvação, Cristo sendo o enviado que salvou aquele homem que aceitou a palavra de Jesus. Então é um comentário bastante interessante, como eu tenho falado para vocês, é da editora Paulus, a editora católica, sim, mas é um comentário que vale a pena você adquirir. Então nessa Black Friday você pode estar adquirindo esse comentário aqui, que eu estou só com a luva nas mãos, comentário de São João, de Juan Barretos e Juan Mateus, dois espanhóis que vão trabalhar dentro da visão judaica e não na visão helenística, tá bom? Capa dura, editora Paulus, e você pode adquirir essa obra, que ela tem mais ou menos em torno de 953 páginas. Como os irmãos já sabem, todo livro da Paulus, o índice, eles ficam mais no final do comentário, tá bom? Aqui é o índice no final do comentário. Então, se você ficou conosco até agora, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, nós vamos estar lançando vídeos falando sobre o comentário bíblico nesse mês de novembro, tá bom? Deixa aqui o que você achou, o que você discordou, o que você concordou, e até o próximo vídeo.